Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento, do Acre para o mundo. Olá, como vai? Mais uma edição do nosso podcast Rádio Psi, aqui em nosso canal Arif Kalacina. Se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. Afinal de contas, o nosso podcast também se torna um novo vídeo para o YouTube todas as semanas. E aí, como é que passou semana passada? Como é que tá vivendo? Como é que tá a vida? Fala pra mim nos comentários, tá bom? Pra você que tá ouvindo em qualquer outra plataforma de podcast, muito obrigado pela sua sintonia. Lembrando que lá no Spotify você também pode avaliar o nosso podcast, tá bom? Então, aguardo com muito carinho a sua avaliação, tá bom? E lógico, você também pode comentar e dizer como é que está o podcast e também fazer as suas sugestões de temas para o nosso podcast, tanto lá no YouTube, aqui no YouTube no caso, quanto lá no Spotify, tá bom? E pode também comentar lá nas redes sociais, a gente sempre posta lá no Instagram e no Facebook, quando a gente lança um vídeo novo, uma nova edição do nosso podcast Rádio Psi, o nosso podcast temático sobre psicologia, vida, comportamento, filosofia e muita coisa bacana relacionada a nós, seres humanos, porque nós somos seres humanos, não é mesmo? Bom, é o que esperamos que sejamos humanos diante desse mundo tão conturbado atualmente. Bom, o tema de hoje eu resolvi falar um pouco sobre algo de forma mais aberta, mais solta, de maneira, digamos, didática, sobre um fenômeno que é muito humano e que acontece praticamente todos os dias, quase sempre, e que está relacionado à transferência, algo que foi trabalhado pela psicanálise com Freud, pelo Jung, na sua psicologia analítica, e se fala muito isso dentro dos estudos da nossa ciência psicológica, mas a gente está falando de algo que acontece no cotidiano, como a gente costuma falar em estudo, é do senso comum, porque acontece no dia a dia, não é algo que apenas se reproduz em laboratório ou dentro de um consultório. Isso acontece frequentemente. E a transferência, de forma muito simples, é quando muitas vezes nós transferimos sentimentos e emoções que estão contidas em nosso ser, de forma consciente ou inconsciente, para os outros. Muitas vezes na configuração, na persona de uma culpa. A gente transfere, por exemplo, a culpa por alguma coisa que deu errado para outra pessoa. E isso acontece muito corriqueiramente dentro do seio familiar, entre filhos e pais, quando algo em que os filhos não conseguem executar de forma satisfatória, ou quando se deparam com alguma frustração ou algum fracasso, em muitas ocasiões, esse sentimento é transferido para os pais, ou seja, a culpa seria, portanto, em tese, dos pais por não ter oferecido o suporte emocional ou intelectual suficiente para aquele filho, no caso. Lá no consultório, é muito comum, fazendo uma representação dessas figuras de autoridade, de valor, como os nossos pais, ou mesmo outros parentes, como tios, tias e avós. Em tese, isso aconteceria de forma corriqueira e até natural do paciente para com o seu psicoterapeuta. Então, em alguns casos, como na psicanálise, é até esperado que isso aconteça porque
ajudaria no processo psicoterápico com aquela pessoa, pois nesse processo ela estaria colocando para fora sentimentos, emoções, questões inconscientes que precisam ser trabalhadas e elaboradas. Mas no dia a dia também acontece. Mas vamos falar para além dos pais, relacionado a amigos, colegas de profissão, chefes e pessoas que aparecem na nossa vida corriqueiramente. Imaginemos que a gente esteja participando de algum evento, de algo que precisamos realizar para alcançar determinado êxito, resultado, e quando não alcançamos, por algum motivo, em tese, normalmente buscamos de forma até inconsciente, muitas vezes consciente, quando tentamos racionalizar o que aconteceu, culpar alguém pelo nosso fracasso. Então, poderíamos culpar o nosso chefe, que nos deu uma carga além do possível de nós suportarmos, ou algum colega que porventura esteja com inveja, entre aspas, e esteja atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa performance. O ideal é que, ao fazer essa reflexão, busquemos dentro de nós mesmos os elementos possíveis para esse fracasso, por assim dizer, pensando não aquilo como um fracasso, mas como uma oportunidade de aperfeiçoamento, o que significaria dizer que, talvez, naquele momento, ainda não estivéssemos tão aptos a alcançar patamares maiores que tanto almejamos e que, de repente, precisamos trabalhar um pouco mais, treinar um pouco mais para desenvolver certas habilidades. Contudo, esse mecanismo de defesa do nosso ego, o ego da psicologia, quando nos preenchemos de muita vaidade ou arrogância ou de certas fragilidades que não queremos admitir que existem em determinados contextos, a nossa reação, o ideal seria uma ação mais positiva, mais assertiva, seria buscar compreender quais foram os pontos que não estavam tão bem desenvolvidos e que precisam desenvolver. É muito mais fácil transferir para o outro a culpa dessa nossa falha, desse nosso pequeno equívoco. E no começo, como eu disse, isso é muito comum de ser transferido para os pais, porque, lógico, os pais são as primeiras figuras representativas, principalmente de autoridade e de amor em nossas vidas, e que, através deles, dentro do contexto familiar, desse primeiro núcleo social em que nos encontramos, vamos absorver os primeiros elementos comportamentais que vão, muitas vezes, determinar o desenvolvimento da nossa personalidade ou do nosso funcionamento psíquico. Por isso, geralmente acontece esse processo de transferência inicialmente para os pais, quando em consultório, muitas vezes, o filho ou a filha passa a determinar como culpada a mãe ou o pai por determinada ação ou comportamento deletério para a sua vida. Porém, é preciso que a gente reflita com muito cuidado acerca disso. Não existe um manual para ser mãe ou para ser pai. Normalmente, é algo que se aprende fazendo, bem como esse jovem, essa jovem irá aprender no futuro a se tornar mãe ou pai na prática. Embora tenhamos diversos desenvolvimentos na área pedagógica,
científica, psicológica, sociológica que nos orienta da melhor forma possível para sermos os melhores pais possíveis. A prática real, a vivência, carrega elementos, emoções e questões muito íntimas que muitas vezes a teoria não consegue abarcar. Portanto, a experiência de cada um é única. Lógico que todos esses elementos que já foram desenvolvidos e que podem nos auxiliar são muito bem-vindos, e quando conseguimos ter acesso a isso e buscamos colocar em prática, é muito mais positivo. Tudo bem? Então, que a gente possa refletir sobre essa questão da transferência para que tenhamos uma vida mais assertiva e possamos desenvolver elementos essenciais para uma vida mais harmônica, como, por exemplo, diante de situações difíceis e fracassos, entre aspas, possamos enxergar como oportunidades por meio desse sentimento que a gente considera muitas vezes negativo, mas que pode ser uma mola propulsora para o nosso próprio progresso, a angústia. A gente venha a desenvolver a resiliência, que é tão importante para o nosso amadurecimento psíquico, emocional, social, enfim, para uma vida mais harmônica e, quem sabe, até feliz na convivência social e, primordialmente, na convivência para conosco mesmos, que é muito importante. Afinal de contas, nada pior do que ter uma dificuldade para viver com a gente mesmo. Reclamar de algum problema do outro é fácil, mas muito difícil é se deparar com essa questão relacionada a nós mesmos. Então, é a primeira pessoa, por assim dizer, que devemos ter uma convivência mais positiva e mais saudável. Somos nós mesmos, tá bom? Então, pensemos nisso e busquemos esse aperfeiçoamento que é muito bom para a nossa saúde emocional, saúde mental. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência no nosso podcast Rádio Psi. Lembrando que muito em breve estaremos com o nosso podcast levando bate-papos, entrevistas muito interessantes relacionadas à vida e comportamento de uma forma geral, tá bom? Grande abraço. Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento do Acre para o mundo.